Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Física. Espero que todos vocês estejam bem e com muita força para acompanhar o conteúdo de hoje. Eu sou o professor William Costa e nós vamos ver qual é o conteúdo que nós vamos aprender hoje. Nós estamos na aula 83 da EJA, 11ª etapa. Nós temos potencial elétrico entre várias cargas elétricas, diferença de potencial elétrico e superfície equipotencial, beleza? Então, vamos com cuidado. Nós vamos relembrar algumas coisinhas que você já aprendeu em física para ajudar você a entender esse conteúdo de hoje. Nós vamos relembrar lá da EJA, 9ª etapa, o primeiro ano do ensino médio, para quem fez primeiro ano do ensino médio. Nós estudamos ali, olha, naquela época, um pouquinho sobre potencial gravitacional. Nós vimos o seguinte, que um móvel ele cai vertical e para baixo, porque ele está na presença do campo gravitacional da Terra, não é verdade? Então, se eu largo um objeto aqui, esse objeto que possui uma massa, ele vai ser atraído pela Terra, beleza? O que acontece? Quando ele tem uma determinada altura, ele tem uma forma de energia chamada energia potencial gravitacional. E conforme ele vai caindo, essa energia potencial gravitacional vai se transformando em energia cinética. Então, nós temos aí, olha, uma situação. Quando o corpo, ele ocupa uma determinada altura, ele tem um potencial gravitacional, tá certo? Essa atração só ocorre entre a Terra e entre o corpo, só ocorre porque eles possuem massa, beleza? Nós vamos fazer um paralelo agora com o potencial elétrico. Veja só o que é o potencial elétrico. Potencial elétrico nós vamos denotar pela letra V. Potencial elétrico num campo criado por uma ou várias cargas pontiformes. Como é que eu calculo? V, que é o nosso potencial elétrico, K0 vezes carga sobre a distância. Essa carga aqui, olha, a gente chama normalmente de carga geradora, porque é ela que produz campo elétrico, ela que produz agora o nosso potencial elétrico, tá certo? Carga geradora. É como se fosse a massa da Terra. Ela que produziu o campo gravitacional para atrair as massas menores, tá certo? Produz um campo gravitacional muito grande, por isso que as coisas caem. Aqui nós temos uma carga Qzão que vai denotar essa carga geradora, fazendo paralelo, tá certo? Aqui em potencial elétrico. Então, K0 é a nossa constante eletrostática do vácuo e ela vale 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. No sistema internacional. Q é a nossa carga, que nós vamos chamar de carga geradora, que é medida em Coulomb. E D é a distância que está em metros. Veja que a distância, olha, não está elevada ao quadrado, a distância está elevada à primeira potência. Então, esse é o nosso potencial elétrico. Veja bem, potencial elétrico é uma grandeza escalar. O que é uma grandeza escalar? Para caracterizá-la, eu só preciso da intensidade, ou seja, de um número e de uma unidade. Qual é a unidade do potencial elétrico? Vai ser o volt, tá certo? Então, quando eu calcular ali, fizer a continha, o resultado eu vou colocar em volt, tá certo? É um escalar porque não precisa de direção e nem sentido, como no campo elétrico que a gente vinha estudando. Campo elétrico precisava de direção, intensidade, direção e sentido. Aqui eu só preciso de intensidade. Outro detalhe, aquela carga geradora ela pode ser positiva ou negativa, o que vai deixar o potencial elétrico positivo ou negativo também. Quem vai determinar o sinal do potencial elétrico vai ser o sinal da carga elétrica geradora. Veja que ali na equação a carga não está em módulo, então eu vou ter que considerar o sinal da carga elétrica para a nossa continha, beleza? Então são essas as diferenças entre potencial elétrico e o campo elétrico. Mas aí eu te pergunto, quando eu tenho mais de uma carga geradora, como é que eu vou calcular o campo, ou como é que eu vou calcular o potencial elétrico? Vamos ver agora. Quando eu tenho mais de uma carga elétrica gerando campo, o potencial num ponto P, qualquer desse campo, vai ser a soma algébrica dos potenciais individuais. Vamos supor, eu tenho uma carga A, uma carga geradora A, tenho uma carga geradora B, tenho várias cargas geradoras até a carga geradora N. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o potencial elétrico de A, vou calcular o potencial elétrico de B, nesse ponto aqui, olha, no mesmo ponto. Vou calcular todos os potenciais elétricos
e ao final eu vou somar esses potenciais elétricos, beleza? Eu calculo um de cada vez, e por último eu faço a soma desses potenciais elétricos. Então, vamos recapitular aqui, olha, potencial elétrico, como é que eu determino? V, que vai ser a nossa letra para o potencial elétrico, é igual a K0 vezes carga sobre a distância. A distância não está ao quadrado, a carga não está em módulo, tá certo? Sinal da carga você vai considerar para a conta? Vai considerar para fazer a continha, beleza? Quando eu tenho várias cargas, eu calculo o potencial elétrico de cada carga no ponto e, por último, eu faço a soma. Beleza, já sabemos o que é o potencial elétrico. Agora nós vamos saber o que são as superfícies equipotenciais. Veja só. Superfície equipotencial são superfícies de um campo elétrico nas quais todos os pontos apresentam o mesmo potencial elétrico. Então, todos os pontos da minha superfície aqui têm o mesmo potencial elétrico, têm o mesmo valor de potencial elétrico, tá certo? Ou seja, suas linhas de força são sempre perpendiculares à sua superfície. Olha aqui, isso é uma propriedade do potencial elétrico. As linhas de força e a superfície equipotencial, elas são perpendiculares. Então, a figura mostra um tipo de circunferência denominada linha equipotencial. Então, vamos ver como é que fica essa linha equipotencial, essa superfície equipotencial. Veja só. Olha, na superfície equipotencial aí, olha, o que apareceu aí, que essas setas aí estão indicando para fora? Elas são divergentes. É o nosso campo elétrico, tá certo? As superfícies equipotenciais são perpendiculares a essa linha, ou seja, formam um ângulo de 90 graus com essas linhas equipotenciais. Está aí das cargas positivas, entre duas cargas positivas, não é? Essas cargas interagem, e aí a gente tem essa figurinha aí. O que tem que ficar daqui, pessoal? Superfície equipotencial. Todos os pontos da superfície possuem o mesmo valor de potencial elétrico, beleza? Vamos continuar observando aí superfície equipotencial, veja só. A superfície dessa esfera, cujo centro é a carga Q, denomina-se superfície equipotencial. Então aqui, olha, bem no centro, eu tenho uma carga Qzão, tá certo? Essa carga Qzão aqui, ela está no centro. Essas linhas pontilhadas são as nossas superfícies equipotenciais. Essas flechas que apontam para fora, ou seja, são divergentes, elas são as linhas de força. Veja aqui, olha, entre a linha de força e a superfície equipotencial, nós temos um ângulo de 90 graus, tá certo? Olha, então, o que acontece aqui? Olha, quando eu tenho uma carga Q, a superfície equipotencial produzida por essa carga Q são esferas concêntricas com a carga. O que quer dizer isso? Esferas concêntricas são esferas que têm o mesmo centro. Se elas têm o mesmo centro com a carga, quem está no centro? A carga, tá certo? Então, a superfície equipotencial de uma carga Q são esferas concêntricas com a carga, beleza? E aqui, olha, nós temos nas placas paralelas, olha. Aqui nós temos as superfícies equipotenciais, que são essas linhas pontilhadas, de novo, olha. Superfície equipotencial. E as linhas de força são essas linhas na horizontal, que não estão pontilhadas. Veja de novo, olha, elas formam um ângulo de 90 graus, beleza? Então, nós temos aí essas duas superfícies equipotenciais. Vamos ver um videozinho? Olha só. No videozinho, nós temos aí as placas paralelas, que são as superfícies equipotenciais. Na sequência, vai aparecer aí, olha, as nossas linhas de força. As linhas de força, elas são perpendiculares, olha, estão formando um ângulo de 90 graus com essas placas, tá certo? Cada placa dessa é um valor de potencial elétrico. Cada placa dessa é um valor de potencial elétrico. Então, tá aí, olha, o que tem que ficar novamente? O que é uma superfície equipotencial? São superfícies todos os pontos têm o mesmo valor de potencial elétrico, beleza? Todos os pontos têm o mesmo valor de potencial elétrico. Qual é a superfície equipotencial de uma carga elétrica Qzão? São esferas concêntricas com a carga elétrica, beleza? Esferas concêntricas com a carga elétrica. Linha de força é sempre perpendicular a uma superfície equipotencial. Essas são as informações que tem que ficar na sua mente gravado sobre superfície equipotencial.
Na sequência, nós vamos estudar aí o que é o trabalho da força elétrica. Olha. Se um condutor elétrico apresenta equilíbrio em sua superfície, esta superfície é equipotencial. Então, nós já sabemos, olha, se o condutor elétrico apresenta equilíbrio na sua superfície, o que é um condutor em equilíbrio? É quando eu tenho uma superfície equipotencial, a superfície desse condutor. Todos os pontos da superfície desse condutor têm o mesmo valor de potencial elétrico. Então, o trabalho aqui vai ser dado pela expressão ó, carga vezes a diferença de potencial, VA menos VB. Olha só, VA é onde a carga vai iniciar o movimento dela. E o VB é onde a carga vai finalizar o movimento dela. Esse termo aqui, olha, VA menos VB, ele tem um nome muito comum. Nós chamamos de diferença de potencial, também chamada de DDP, tá certo? DDP é diferença de potencial. Alguns vão chamar de tensão elétrica. E outros, mais ainda, quando você faz um curso técnico, chamam de voltagem, tá certo? Voltagem, aqui pra gente, vai ser essa DDP, tá certo? Q é a carga elétrica e tal, essa letra grega aqui não é uma letra T enfeitada, isso daqui é um tal, tá certo? Tal é o trabalho da força elétrica. O trabalho da força elétrica é dado em joule, que é a unidade de energia, beleza? Olha só, então nós temos aí como determinar o trabalho a partir de uma diferença de potencial. Essa carga Qzinho, tá vendo que é diferente lá da carga do início, que é a nossa carga geradora? Aí já existe uma diferença de potencial e eu vou largar essa carga Qzinho nessa diferença de potencial. Aí o que vai acontecer com essa carga Qzinho? Quando eu largo essa carga Qzinho, ela vai adquirir uma energia potencial elétrica e vai iniciar um movimento, tá certo? Esse movimento vai depender do sinal dessa carga Qzinho. Ou seja, o trabalho eu vou calcular a partir do movimento dessa carga Qzinho. Quando eu coloco a carga Qzinho, ela vai iniciar um movimento ali na diferença de potencial, tá certo? Inicia o movimento. Onde ela inicia o movimento? No potencial elétrico A. E ela vai até o potencial elétrico B, ou seja, a carga Qzinho fez um movimento entre VA e VB, fez um movimento nessa diferença de potencial. Qual é o trabalho da força elétrica? Você vai calcular Q vezes VA menos VB, beleza? Assim mesmo acontece também com uma massa, olha. Eu tenho aqui a massa. Se eu largar essa massa, ela inicia um movimento vertical e para baixo. Ela vai sair de um potencial A para um potencial B, conforme ela for caindo. No caso, ela vai até a superfície aqui da Terra, não é verdade? Então, aqui, olha, de novo, eu tenho uma massa, que seria a nossa carga Qzinho, e ela inicia um movimento nesse potencial que já está produzido pela Terra, beleza? Assim você vai fazer o paralelo com a nossa carga Qzinho. Por isso que a gente diferenciou. Qzão é a carga que produz o potencial elétrico. E Qzinho é a nossa carga de prova. Ou seja, eu vou verificar o que acontece com essa carga Qzinho quando eu coloco ela para se movimentar nessa diferença de potencial. Ok? Vamos continuar, olha. Quando A e B estão na mesma superfície equipotencial, então VA igual a VB. Isso daí é uma conclusão que nós já tínhamos, não é verdade? Então, apresentando, portanto, uma variação de potencial elétrica nula, igual a zero. Então, tá aí, olha. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer, o significado disso tudo aí que nós lemos, que o trabalho da força elétrica é um trabalho que faz com que a força elétrica seja uma força conservativa. Beleza? Vamos para o nosso exemplo? Vamos lá para o nosso exemplo 1. Nós temos aí, ó, o esquema abaixo representa cargas elétricas posicionadas no vácuo. Determine os potenciais nos pontos A e B. Veja, olha, eu tenho uma carga geradora que é de 10 microcoulombs, ou seja, 10 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, que é a mesma coisa que 10 a menos 5 coulomb, tá certo? Porque repete a base, somos expoentes. 1 mais menos 6, menos 5, beleza? Aqui nós temos a distância de A, que é 2 metros, a distância de B, que é 5 metros, e eu tenho uma carga de prova de 4 microcoulombs. Só que ele quer o seguinte, olha, determina os potenciais. Se ele quer que determine os potenciais, eu vou usar a carga geradora, não a carga de prova. A carga de prova não vai me servir para nada aqui, beleza? Vamos lá, olha.
Aqui, como eu calculo o potencial do A e como eu calculo o potencial do B. Vamos substituir, olha. 9 vezes 10 elevado a 9, que é a nossa constante eletrostática do vácuo. 10 vezes 10 elevado a menos 6, que a gente já fez. E aí você vai fazer o seguinte, olha. Ele fez 9 vezes 10, deu 90. 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6, 10 elevado a terceira. Repete a base, soma os expoentes. 9 mais menos 6. Mais com menos é menos, 9 menos 6, 3. Isso tudo dividido por 2. 90 dividido por 2, 45 vezes 10 a terceira. No B, você vai fazer a mesma coisa, só vai mudar o quê? A distância, que agora é de 5 metros, não é verdade? Vamos substituir tudo. Quando fizer, olha, vai dar 18 vezes 10 elevado à terceira. Então, o potencial no ponto A, 45 vezes 10 à terceira, e o potencial no ponto B, 18 vezes 10 à terceira. Era isso que nós tínhamos para vocês. Isso daí tem que ficar fixo na mente de vocês sobre o potencial elétrico, superfície equipotencial e o trabalho que nós vimos ali como calcular. Beleza? Então, nós vamos agora para a nossa DLI. Está aí nossa primeira questão, complete as lacunas da frase a seguir. Quando uma carga elétrica é abandonada em uma região do espaço com potencial elétrico, ela adquirirá aceleração por causa da ação do e a energia potencial será transformada em energia. Você vai completar aí com as palavras que estão nas nossas alternativas e vai marcar a alternativa correta. Na segunda questão, nós temos a figura que representa algumas superfícies equipotenciais no campo elétrico. E ele pede para você determine o valor do potencial elétrico na superfície A e B e a diferença de potencial entre as superfícies A e B. Veja, a primeira você vai marcar a alternativa correta e na segunda você vai resolver a letra A e vai resolver a letra B para a gente. Beleza? Daqui a pouco a gente volta para corrigir as questões com vocês.
Isso aí, pessoal, nós estamos de volta. Obrigado pela participação de vocês. E vamos direto verificar aí qual é a resposta da primeira questão. Olha só, na primeira questão nós marcamos a letra B. Eu já trouxe a frase bem embaixo aí no comentário, já completa para você. Então, você que estava resolvendo vai saber, olha, a carga elétrica abandonada em repouso fica sob a ação de uma força elétrica e, consequentemente, acelera, transformando energia potencial elétrica em energia cinética. Veja, nós temos a transformação aí de energia, tá certo? Energia potencial elétrica em energia cinética. Lembra quando nós comentamos ali trabalho da força elétrica? Eu disse para vocês, quando eu coloco uma carga numa diferença de potencial, essa carga inicia um movimento. Ou seja, ela adquire energia potencial elétrica e conforme ela vai se movimentando, essa energia potencial elétrica ela vai se transformando em energia cinética, tá certo? Ela vai adquirindo velocidade. É isso que a resposta da primeira questão quer dizer. Então vamos lá para a segunda questão? Na segunda questão, nós já temos que fazer umas continhas aí. Olha. A figura representa algumas superfícies equipotenciais num campo elétrico. Determine, olha só, o que ele quer? O valor do potencial elétrico nas superfícies A e B. Vamos voltar aqui, olha, na figura. O valor do potencial elétrico nas superfícies A e B. Olha só, aqui na superfície A, ó. Vale quanto? 20 volts. Então, potencial elétrico de A é igual a 20 volts positivo. Não coloquei o positivo na frente, que o positivo não aparece, não é? No ponto B, olha, tá aqui, olha. Essa é a superfície B. Qual é o potencial elétrico? Potencial elétrico do ponto B, menos 10 volts. Pronto, é isso que vai aparecer lá no gabarito. Essa é a letra A. Na letra B, ele quer a diferença de potencial VA menos VB entre as superfícies A e B. Então vamos lá. Olha. A resposta, questão número 2, VA 20 volts, conforme nós vimos, VB menos 10 volts. Agora ele quer a diferença de potencial. Veja que a diferença de potencial a gente pode denotar pela letra U também, tá certo? Ou podia só colocar VA menos VB e fazer a conta direto. Então vamos lá, VA, quando eu substituir é 20, menos, porque é diferença, não é? Menos 10, que é o valor de VB. Menos 10. Então, eu vou ter 20. Menos com menos é mais. 20 mais 10. 20 mais 10, quando eu faço na calculadora, deu 30 volts. Tá aí. Essa é a resposta da segunda questão. E é isso que nós tínhamos para vocês. Obrigado, pessoal, pela participação. Até a próxima. Tchau!